Muito boa noite para as minhas ovelhas aqui do meu canal, sejam muito bem-vindas. Mais uma vez eu estou aqui para realizar uma oração poderosa nesta noite de terça-feira. E eu quero que você fique comigo até o final, porque eu tenho uma oração poderosa para fazer em seu favor. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para entregar para o teu coração e eu creio que Deus vai falar profundamente através da sua palavra. Você que precisa de uma resposta, uma direção da parte de Deus, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esta palavra e esta oração. Eu quero também pedir para você colocar aqui embaixo o seu nome completo e também que você possa deixar a sua idade, os anos que você tem. Por quê? Porque nós vamos estar orando, eu vou estar orando por você nessa noite e eu creio que Deus, Ele vai mudar a história da tua vida. Tem muitas pessoas agora assistindo esse vídeo, chegando agora, que a sua vida, de repente, desde que você se entende por gente, desde criança, muitos anos, você vem vivendo uma vida de sofrimento, sabe, uma vida de luta, uma vida de muito trabalho e às vezes o resultado é, infelizmente, insatisfatório, né? Um trabalho que não tem resultado. Você planta, mas você não consegue colher. Você, de repente, tem lutado e, de repente, quanto mais você luta para se levantar, de repente, mais a vida ela te joga para baixo. Por isso eu quero colocar você aqui nas minhas orações e eu creio que a partir de hoje, Deus Ele vai mudar a sua história. Eu quero também que você já deixe aqui o seu gostei no vídeo. Você que é novo aqui no canal, você está chegando agora aqui. Eu sou o pastor Igor Miranda, tenho esse canal aqui no YouTube. Todos os dias à noite eu prego a palavra de Deus aqui, eu faço orações para as pessoas que precisam. E esse canal, ele não tem placa de igreja, né? Não é uma placa de religião. Eu não falo de igreja, eu não falo de religião. Eu falo da palavra de Deus, do poder de Deus e passo aqui através da minha experiência pessoal com Deus, as palavras, o direcionamento de Deus para aqueles que têm a necessidade da palavra e de direcionamento da parte de Deus para a sua vida. Por isso, você católico, você espírita, você evangélico, não importa a sua denominação, tendo você ou não, você é bem-vindo aqui no meu canal, tá bom? Quero ser o seu pastor, pastor Igor Miranda. Se inscreve aqui, dá essa força para mim. A inscrição é gratuita, não paga nada e você pode ter certeza que os conteúdos aqui são extremamente importantes e para abençoar poderosamente você e sua família. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que através das nossas orações, das nossas palavras aqui, as palavras de Deus, têm sido abençoadas. E eu quero que esse exército aqui do nosso canal, cada dia possa aumentar. E eu quero que agora você compartilhe esse vídeo com pelo menos 7 pessoas. Também coloque nas suas redes sociais, também coloque nos seus stories aqui no Facebook, no Instagram e até mesmo aqui no WhatsApp. Dá essa força para a gente, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, o Evangelho, o reino de Deus será espalhado e quanto mais espalhado for, mais pessoas serão abençoadas através dessas orações. E eu quero desejar também a todas as irmãs, os irmãos, as ovelhas queridas aqui que nos assistem, uma ótima, excelente noite para vocês. Eu não sei como é que foi o dia de vocês, mas o nosso dia aqui foi maravilhoso, foi bênção, sabe? Atendemos pessoas aqui na nossa igreja, oramos, ajudamos pessoas aqui, inclusive muitas pessoas aflitas, porque o que mais existe são pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e de um direcionamento, né, de uma solução para os seus problemas. E nós estamos aqui para ajudar você a ter uma vitória contra esse problema, que talvez tenha sido causado por forças espirituais do mal. Por isso que a gente deve orar. A oração, ela traz Deus,
ela traz a fé, ela traz fortaleza, segurança, livramento, proteção, vitória para todos aqueles que oram e que buscam a Deus a mesma fé. Mesmo você que não sabe orar, mesmo você que de repente não tem tanta experiência com Deus, você não tem habilidade para orar, para falar, para conversar com Deus, aqui nesse canal você também aprende a conversar com Deus, a orar, a buscar a Deus. Eu tenho certeza que do seu jeitinho, da forma que você sabe falar, da forma que você sabe orar, ou talvez nem saiba orar, Deus ele vai te ouvir e a vitória vai chegar para você, tá bom? Então se inscreve aqui no meu canal e compartilha pelo menos com 7 pessoas. Hoje eu quero ler aqui uma palavra da parte de Deus, inclusive quero explicar essa palavra antes de fazer a oração, porque é importante a gente entender a palavra de Deus, o propósito de Deus. A sua palavra, ela é uma bússola, é um mapa, é um direcionamento para a vida da gente, porque até mesmo tudo que acontece hoje, as dúvidas que nós temos, até mesmo os caminhos que nós temos que escolher, que traçar para a nossa vida ser uma bênção, né? Neste mundo, sermos referencial, a luz de Deus nesse mundo, exige que a gente siga essa bússola, esse mapa, que é a palavra do nosso Deus. E hoje eu tenho aqui a Bíblia aberta no livro de Salmos, no capítulo 51, olha só, Salmos 51. E aqui fala sobre a confissão e o arrependimento de Davi. Todo mundo sabe que Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, também considerado a menina dos olhos de Deus, né? O coração segundo a vontade de Deus. Todo mundo sabe que quando Davi, antes de tornar-se rei, ele era apenas um pastor de ovelhas. Estava lá cuidando das ovelhas e um dia ele foi até aquela batalha, né? Até a guerra praticamente, e ali ele já mostrou para o que veio. Ali ele já mostrou um espírito diferente, um espírito de valente. E ali Deus, observando Davi, aquela atitude de valente, de guerrear, de não aceitar aquela afronta do gigante, ali Deus o escolheu. Ali Deus mostrou que aquele homem ali estava sendo preparado para ser o futuro rei de Israel. Por isso, todas as experiências que a gente passa, como conflitos, guerras, problemas de ordem familiar, financeira, espiritual, nós estamos, na verdade, ganhando experiência, crescendo, né? Crescendo na experiência, no conhecimento e até mesmo crescendo na fé, porque são as lutas que fazem a gente crescer, são as lutas que fazem a gente buscar a Deus, são as lutas que fazem a gente, se aproximar de Deus, são os problemas que fazem a gente ter o coração quebrantado para tornarmos a Deus. Por isso que existe a palavra de Deus que diz assim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Então, olha só o que acontece. Davi, ele tinha cometido, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, a menina dos olhos de Deus, ele não era perfeito, como você que está agora me acompanhando aqui, ovelha querida. Às vezes, muitas pessoas, elas estão assistindo o vídeo aqui e ela fica pensando assim, eu acho que a minha vida, eu sofro, eu padeço, eu não sou feliz por conta dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados que eu já cometi e cometo contra Deus. Você sabia que tem pessoas que ela não se sente nem digna, nem merecedora de estar orando, de estar falando com Deus. Ela se sente suja, impotente, às vezes sem força, às vezes vozes, pensamentos malignos vêm dizendo assim para ela, olha, Deus não vai ouvir a tua oração pelo teu pecado, pelo teu erro. Mas eu quero te mostrar aqui na Bíblia que isso não é verdade. Existe uma mentira contada pelo diabo, que uma vez que a pessoa peca, uma vez que a pessoa erra, né, não tem perdão. Deus não salva, Deus não perdoa. E é claro que Deus, ele perdoa quando há um arrependimento sincero da parte do ser humano para com Deus. Olha só o que está escrito aqui. Diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Isso aqui é Davi fazendo uma oração. E ele está pedindo para Deus ser benigno,
segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele pede para Deus apagar as suas transgressões. E ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sobre mim e diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que era mal, perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha só, Davi fazendo aqui uma oração e ele pedindo para Deus, reconhecendo os seus erros, suas falhas, e ele pede para Deus apagar. Ele pede perdão, ele pede misericórdia, compaixão de Deus pela sua vida. Esse pecado aqui foi quando Davi havia caído, ou pecado com Betseba, né? Ele tinha cometido o adultério com esta mulher. E isso foi muito grave aos olhos de Deus. E a mão de Deus pesou sobre a vida dele. Porque todo pecado, ele tem uma consequência, né? Todo erro tem uma consequência. Então, a Bíblia diz que a mão de Deus pesou sobre Davi. Porém, quando ele tornou-se para Deus, quando ele orou, quando ele pediu a misericórdia, quando ele se arrependeu e ele pede para Deus o perdão, para que Deus apague, olha só que bonito que ele fala aqui. Tem mais uma coisa que eu quero ler para vocês, que ele diz assim, ó, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha o que ele pede para Deus. Ele pede para Deus criar dentro dele um coração puro. E ele pede para Deus dar a ele um espírito inabalável. Sabe o que significa isso? Humildade. Significa um homem reconhecendo as suas falhas, a sua insignificância, sua pequenez diante do Deus Todo-Poderoso, que é santo. O nosso Deus, ele é muito santo, é poderoso. E aí Davi, ele faz aquela oração, né? Ele faz aquela oração sincera, se arrependendo, pedindo perdão e pedindo para Deus criar nele um coração novo, um espírito quebrantado. E ali Deus, ele entra com perdão, dá o perdão a Davi, e daquele dia em diante, daquela hora em diante, Davi é lavado, é purificado e ele é perdoado pelo próprio Deus. E aí você imagina como que um homem, né, como Davi, que cometeu um pecado muito grave, pode ter sido perdoado por Deus. Sabe, o seu arrependimento, a sua humildade, e ele reconheceu as suas falhas. Sabe qual é o problema de muitas pessoas para não receber o perdão de Deus, a misericórdia e a salvação, inclusive? É porque muitas pessoas, elas não reconhecem os seus erros, suas falhas, e elas acham, por exemplo, que elas não precisam pedir perdão, que elas não precisam pedir misericórdia, que elas não têm que se reconciliar com o Criador, com o Eterno. Mas está escrito aqui, mesmo Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, sendo um homem segundo a menina dos olhos de Deus, ele pecou e ele paga um preço muito alto. Mas a partir do momento que ele pede o perdão, a misericórdia, Deus perdoa ele e aí a vida dele é transformada. Eu quero só terminar de ler mais uma parte que ele diz assim, ó, não repulses. E ele diz assim, cria em mim um espírito inabalável. E ele diz, não me repulses, ou seja, não me expulses da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, Davi, ele não pediu outra coisa, senão que Deus não retirasse dele o Espírito Santo. Porque a pior coisa que existe para o ser humano, a pessoa que vive em comunhão com Deus, é ela perder, né, o direcionamento, o Espírito Santo. Que uma vez que a pessoa perde o direcionamento, o relacionamento com Deus, a pessoa fica perdida. É por isso que tem muitas pessoas que não sabem, diante de certos problemas, tomar decisões, atitudes, não sabem tomar a direção certa,
porque falta para ela o Espírito Santo, que é o Espírito que guia, o Espírito que dá direção, o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que mostra, que abre os olhos, que dá consolo, que caminha com você noite e dia. Por isso, seja humilde. Se você de repente cometeu uma falha, um pecado, um erro, e isso vem te acusando, peça misericórdia e perdão para Deus, porque Ele é justo e fiel para te perdoar. Essa é a palavra de Deus hoje para você, ovelha querida aqui do meu canal. Deus, Ele não te condena, Ele não está te julgando. Pelo contrário, Ele quer te salvar, Ele quer te perdoar. Mas seja humilde para buscar a Deus e entregar a sua vida, o seu coração nas mãos dele. Vamos agora juntos fazermos a nossa oração. Primeiramente, nós vamos entrar pedindo a Ele perdão por todos os nossos pecados. E em seguida, a gente pede a Ele a vitória e que Deus possa abençoar você nesse dia de hoje. Pai querido e amado, eterno Deus, eu entro em oração agora com as ovelhas aqui do meu canal, e são muitas as ovelhas que estão orando nesse momento comigo, e muitas pessoas, meu Pai, muitas das vezes se sentem amarguradas, tristes, decepcionadas, por conta, meu Deus, até mesmo de um erro, de uma falha que cometeram no passado, ou num passado bem próximo. Mas que isso serve para ela de uma acusação, até mesmo, Senhor, de uma afronta, que muitas das vezes ela não se sente confortável em orar, em buscar a Deus, porque logo vem um pensamento de dúvida. Será que o Senhor vai me ouvir? O Senhor vai me perdoar? E é claro que o Senhor está esperando que essa pessoa peça ao Senhor misericórdia, perdão. Então eu peço pela vida dela, pela minha vida e pela vida de todas as minhas ovelhas aqui. Meu Deus, perdoa os seus pecados, perdoa os seus erros, as suas iniquidades. Lava, limpa o coração dessas minhas ovelhas. Transforma a vida delas. Que a partir de hoje elas sejam um canal de bênção. Pai querido e amado, lava este coração, purifica a sua mente, tira toda acusação e coloca dentro dela, meu Deus, a certeza de que o Senhor já a perdoou, que o Senhor já lavou ela com o teu sangue, que a partir de hoje já não existe mais acusação. Pelo contrário, ela é livre, Pai, e ela tem a sua mente limpa pela tua palavra. Senhor, eu também clamo pelos aqueles que estão desempregados, abre portas, pelos que estão endividados, que o Senhor dê condição para ele pagar essas dívidas. Oro pelos doentes, que o Senhor dê saúde para eles, e que o Senhor também restaure o casamento, a família que foi destruída. Poderoso Deus, dá excelente noite para essa pessoa. Pessoas que sofreram com perturbações, insônia, depressão, livra agora do mal e dá saúde para todos. É o que eu te peço e declaro sobre eles a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o eterno Deus, que o poderoso Deus te dê saúde, paz, alegria e uma excelente noite nesta terça-feira. Ovelhas queridas, que Deus abençoe e compartilhe essa oração com várias pessoas e creia que essa palavra de hoje te abençoe. Um beijo no coração de todas as minhas ovelhas, um forte abraço e até logo, até amanhã, mais uma oração da noite. Fica com Deus.